Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo sintético de livros bíblicos. E nesse estudo eu proponho falar sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? O que motivou o apóstolo Paulo a escrever a Timóteo? O que ele diz na carta? Quais são as orientações, o conteúdo da carta? Onde Timóteo estava? São perguntas que eu pretendo responder nesse estudo sintético da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos lá? Para iniciarmos, é importante lermos os dois primeiros versos do livro, que já nos traz algumas informações importantes sobre quem escreveu e quem recebeu a carta. Esse é o chamado prefácio, está no primeiro capítulo, no verso de número 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a própria carta já nos traz algumas informações importantes. E a primeira delas é que ela já identifica o escritor. O próprio apóstolo se identifica como sendo a pessoa que escreve a Timóteo. Perceba que ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o escritor da carta é o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, como está no verso de número 2, a qual ele identifica como seu verdadeiro filho na fé. Essa então é a segunda informação importante do livro. O destinatário do livro é Timóteo, sendo que Paulo então escreve uma carta de cunho pessoal a um jovem pastor chamado Timóteo. Outros dois versos importantes para nós iniciarmos o estudo são os versos de número 14 e de número 15 do capítulo de número 3, a qual ele dá o propósito, a qual nós podemos identificar o propósito pelo qual Paulo ele escreve a Timóteo. Perceba, verso de número 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então perceba que aqui o apóstolo Paulo deseja trazer algumas orientações a Timóteo pessoalmente, mas na possibilidade dele se atrasar, ele envia uma carta cujo conteúdo é orientar a Timóteo e também aqueles aos quais estão sob o cuidado pastoral de Timóteo, como convém andar, ou como convém ser a vida da membresia, como convém ser a vida cotidiana da igreja. Saibas como convém andar, saibas como convém viver comunitariamente na casa de Deus, que é a coluna, né, e firmeza da verdade, a igreja que é a igreja do Deus vivo. Então, nos dois primeiros versos, já nos traz as primeiras informações de quem escreveu a carta e para quem escreveu a carta. E nesses dois versos que nós vemos agora do capítulo 3, o propósito amplo sobre o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo. Primeiro, pelo fato de talvez ele demorar para poder ver pessoalmente a Timóteo, então ele escreve a carta, e o conteúdo da carta é para que Timóteo soubesse, Timóteo junto com aqueles aos quais iriam receber a carta, no caso a igreja que estava em Éfeso,
para que eles soubessem como convém andar, como convém ser a vida a comunitária na igreja que estava ali sob o cuidado pastoral do jovem pastor Timóteo. É importante nós também lembrarmos quem era Timóteo, começando pela sua família. Timóteo recebeu esse nome que significa aquele que honra a Deus, da sua mãe, que era uma judia, por nome Eunice, e da sua avó, também judia, por nome Lloyd. Timóteo tinha um pai grego, portanto, ele era de uma família misturada, uma mãe judia, com uma avó judia, e um pai grego. A família de Timóteo residia na cidade de Listra, uma província romana da região da Galácia, atual Turquia. E ali, Timóteo, junto com a sua família, ele tenha recebido o Evangelho pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo passa em Listra, prega o Evangelho, e muito provavelmente ali é o primeiro contato de Timóteo e sua família com o apóstolo Paulo. Falando um pouco sobre o chamado de Timóteo, as Escrituras nos dizem, no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo decide fazer a sua segunda viagem missionária, ele passa novamente na cidade de Listra. E chegando lá, a igreja que ali havia se formado por ocasião da sua primeira viagem missionária, recomenda um jovem por nome Timóteo, que segundo as Escrituras, você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, tinha boa reputação, tinha reputação de ser piedoso. Então ali o apóstolo Paulo decide incorporar Timóteo à equipe missionária, a sua equipe missionária. Então, a partir dali, Timóteo seria um amigo, um companheiro de ministério, um homem com coração devoto ao apóstolo, a ponto de, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, o chama de verdadeiro filho na fé, porque ali, a partir do contato com Paulo, Timóteo iria crescer, iria se formar, sendo aí preparado para o ministério. E, inclusive com oportunidade, como aconteceu em diversas vezes, a qual Paulo não poderia estar, ou não pôde estar em algumas cidades, ele enviou Timóteo como seu representante para falar em seu lugar naquelas cidades, como por exemplo aconteceu em Bereia, em Atenas, em algumas ocasiões, a qual Timóteo não pôde ir no local e ele encaminhou Timóteo para cumprir aquela determinada tarefa. É importante nós também dizermos que Timóteo ele teve um chamado que a Bíblia diz que foi confirmado, seu chamado, a sua vocação pastoral, pela oração, pela imposição de mãos do presbitério. Timóteo tinha uma ótima reputação. Como nós vimos, ele foi criado nas Sagradas Escrituras, ele já tinha um bom conhecimento das Sagradas Escrituras pela sua avó e pela sua mãe. Então era alguém que já tinha uma boa base das Escrituras. Foi levado pelo ministério, e no ministério ele teve oportunidades, experiências espirituais vivendo junto ao apóstolo, né, que foi um pai espiritual para Timóteo. E a Bíblia nos diz também que Timóteo, em dado momento, tendo toda essa fama, essa reputação de piedoso, o seu chamado foi confirmado, seu chamado para o pastorado, confirmado pela imposição de mãos do presbitério, que confirmou isso, e também por profecia. Então, o chamado dele foi confirmado pela imposição de mãos do ministério e por profecia. Talvez poderia até se especular uma profecia sobrenatural
sobre Timóteo, confirmando a vocação pela qual ele tinha de ser o pastor, um pastor. É importante também falar um pouquinho sobre a personalidade de Timóteo. O que nós aprendemos lendo os livros de 1º e 2º Timóteo e também lendo Atos dos Apóstolos, em algumas passagens que é possível identificarmos. Fica claro na escrita do apóstolo Paulo que Timóteo, embora fosse um pastor que teve uma grande oportunidade de ser discipulado e preparado ministerialmente por Paulo, embora Timóteo tivesse a sua vocação confirmada com a imposição de mãos dos anciãos do presbitério, confirmada através de profecia, talvez especulando-se até de uma forma sobrenatural, uma profecia sobre ele, confirmando o seu chamado. Embora sabendo de tudo isso e com toda essa bagagem, Timóteo parece passar por momentos de desânimo. Parecia desanimar com facilidade. Então, percebe que, meditando na primeira e na segunda carta do apóstolo a Timóteo, você vai perceber que ele sofria com esses desânimos e que, por vezes, o apóstolo falava para ele: desperta o dom que há em ti. Então, o apóstolo Paulo vem lembrando ele, dizendo: olha, lembra-se da oração do presbitério, do seu dom confirmado por profecia, se anime, cumpra cabalmente o seu ministério. Cumpra cabalmente o seu ministério, confirmando o chamado pela qual ele tinha. Talvez por ser desprezado, por ser um jovem pastor, talvez por enfrentar forte oposição na igreja a qual ele pastoreava, que era a igreja em Éfeso, talvez isso trouxesse algumas fases de desânimo a Timóteo. E Paulo, que conhecia muito bem a Timóteo, quando escreve a carta, orienta e novamente o anima. Lembra-se, Timóteo, do seu chamado, do seu ministério. É interessante também dizer que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Por isso que na primeira carta o apóstolo vai dizer para Timóteo que ele não deveria apenas beber água, mas também beber um pouco de vinho por conta da sua enfermidade. Então ele também tinha uma enfermidade no seu estômago. Então é importante a gente ter a clara figura de Timóteo, alguém que nasceu numa família misturada, mas que foi instruída nas Sagradas Escrituras por sua avó e por sua mãe, que teve acesso ao Evangelho, que tinha boa reputação, que foi incorporado à equipe missionária com o apóstolo Paulo e a partir daí cresceu em amizade e várias experiências também com o apóstolo, e que claramente tinha uma vocação, um chamado pro pastorado. Mas, como também o pastor está propenso, vários pastores, todos nós pastores estamos propensos, passava por fases de desânimo e que eram necessário ao apóstolo Paulo então escrever, o animando, e ele fazia isso lembrando do seu chamado, de como Deus confirmara a vocação sobre aquele jovem pastor Timóteo. Aonde Timóteo estava? Qual igreja que no momento em que ele recebeu a carta ele estava trabalhando ou estava pastoreando? A igreja a qual ele estava pastoreando ficava na cidade de Éfeso. Está aí uma imagem das ruínas de Éfeso, que à época em que a carta foi escrita era uma província romana da cidade da Galácia. Era uma cidade que era um centro importante, centro comercial e político da época, e que também era conhecido por esse templo aí, que é o templo a Ártemis, ou a conhecida Diana dos Efésios. Esse templo e a cidade de Éfeso é conhecido como uma das
Sete Maravilhas do Mundo. Então é nesse templo onde era praticado um culto à deusa Diana, que era um culto imoral, que envolvia sexo, e ela era totalmente uma deusa lasciva, né? Essa era a cidade que tinha como principal atividade, digamos assim, ou que tinha como divindade, melhor dizendo, o templo a Ártemis. Como o evangelho chegou a Éfeso? O evangelho provavelmente o evangelho tenha sido levado a Éfeso por Áquila e Priscila durante a segunda viagem missionária de Paulo. E já na terceira viagem missionária, Paulo passa em Éfeso e ali ele fica realmente um pouco mais de 2 anos, pregando o evangelho, trabalhando naquela igreja, e onde ali naquela cidade, então, vai haver um grande avivamento descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde várias pessoas que praticavam artes mágicas. Era uma cidade bem devota a essas coisas, além do culto imoral a deusa Ártemis, a Diana. Também era uma cidade muito voltada para o ocultismo. Então ali Paulo prega o evangelho, Paulo fica ali 2 anos trabalhando na igreja, e ali há um grande despertamento, ou melhor, um grande avivamento, ao ponto de que aquelas pessoas que ouvem a Paulo pegam os seus livros mágicos, tudo aquilo que tinha como valor de ocultismo, seus livros de feitiçaria, e depositam eles em praça pública e queimam diante dos olhos de todo o povo. E ali há um grande avivamento, há um grande despertamento, e aquelas pessoas então aderem ao Evangelho de Cristo Jesus pela boca e pelo trabalho de Paulo e da igreja que ali estava. A igreja que estava em Éfeso, ela floresceu por muitos anos. Houve um grande avivamento. Mas como também de certa maneira era comum em algumas regiões, aquela igreja ela também sofria de divisões étnicas e culturais entre judeus e gentios, que foi um dos fatores pelos quais inspirou, motivou, melhor dizendo, o apóstolo Paulo a escrever a carta, ou a epístola, melhor dizendo, aos Efésios. A epístola aos Efésios. Bom, nesse slide, a gente tem eu proponho mostrar uma linha do tempo para nós localizarmos, ou termos uma clara visão de quando Paulo escreve essa carta. Vale lembrar também que a gente chama de carta a 1 Timóteo pelo fato de ter um cunho pessoal e de ter sido escrito para uma pessoa específica, né? Diferente de uma epístola, que é escrita não para uma pessoa específica, mas para uma igreja, né? Para um grupo maior de pessoas, e também de uma forma literária um pouco mais teológica, digamos assim. Já a carta ela é um pouco mais pessoal, específico para uma pessoa, com uma linguagem um pouco mais também pessoal. Está aí a linha do tempo. Então, para nós nos localizarmos, em 47 depois de Cristo, é a primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo passa então em Listra pela primeira vez. E ali nasce uma igreja, e entre aquelas pessoas que participam daquela igreja está a família de Timóteo, Áquila, ou melhor, Timóteo, Lóide e Eunice, que era sua mãe. 3 anos depois, 50 depois de Cristo, o apóstolo vai fazer a sua segunda viagem missionária, e ele novamente vai passar em Listra, visitando os irmãos. E ali é o momento onde Paulo insere Timóteo ao grupo apostólico, né? Aquele grupo missionário, onde aquele jovem, bem jovem ainda, Timóteo, vai agora andar com Paulo e ser formado por Paulo, como se fosse o seu filho, né? Ou seu verdadeiro filho, como ele diz na carta, Timóteo. Em 53 depois de Cristo é a terceira viagem missionária de Paulo,
onde Paulo, e inclusive Timóteo, juntamente com Paulo, vai ir até a cidade de Éfeso e ali vai ficar um pouco mais de 2 anos, onde vai haver o grande avivamento, onde Paulo vai trabalhar com aquela igreja e ali vai haver um grande avivamento, onde muitas pessoas, né, vão deixar o ocultismo e vão aderir ao cristianismo pelo trabalho de Paulo, pelo trabalho do grupo apostólico e da igreja que está ali em Éfeso. 10 anos depois, 63 depois de Cristo, Paulo vai ser liberto da sua primeira prisão, seu primeiro cárcere, e vai iniciar a sua 4ª viagem missionária. Essa viagem que já não está descrita em Atos dos Apóstolos, já não é descrita por Lucas no livro de Atos, mas Paulo faz uma 4ª viagem missionária e nessa 4ª viagem missionária, saindo da prisão, ele novamente reúne o grupo missionário, entre eles Timóteo, e eles partem para a 4ª viagem. No caminho, digamos assim, da 4ª viagem, Paulo vai deixar Tito em Creta, que é uma ilha, em que ali também havia uma igreja, e vai direcionar Timóteo para trabalhar e pastorear a igreja de Éfeso, aquela igreja que eles já conheciam de uma data anterior. E 64 depois de Cristo, um ano depois dessa decisão, que Paulo tem de deixar Timóteo em Éfeso, envia Timóteo a Éfeso, Paulo vai escrever essa carta que nós estamos estudando, que é a primeira carta a Timóteo. E 68 depois de Cristo, aproximadamente, todas elas datas aproximadas, 68 depois de Cristo, 4 anos depois, vai ser o segundo cárcere de Paulo em Roma, onde ele vai ser decapitado, e de lá da masmorra ele escreve a sua segunda carta para Timóteo. Bom, falando um pouco do propósito da carta, qual que é o propósito maior que motivou o apóstolo a escrever a Timóteo? Bom, a primeira motivação talvez seja aquela que eu já comentei anteriormente, de que as pessoas em Éfeso fossem corrigidas na maneira como elas estavam vivendo o cristianismo, da igreja. Mas a gente ainda pode elencar nesse propósito maior, a principal tarefa que Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, que era de repreensão aos falsos ensinos. A igreja corria um risco de divisão, estava acontecendo divisão, problemas de relacionamento na igreja por conta de falsos ensinos. Alguns irmãos que estavam aderindo a fábulas judaicas e que isso estava trazendo confusão, dúvida na cabeça dos irmãos de Éfeso e levando eles a se separarem, a começarem a discutir entre si, e que isso estava causando um racha na igreja, uma divisão na igreja. Talvez o propósito maior, não só da carta, mas principalmente o propósito maior de Paulo ter deixado Timóteo lá, justamente era para isso, para corrigir esses falsos mestres, para novamente reafirmar a verdade do Evangelho, tirando toda a espécie de divisão a qual a igreja estava sucumbindo, estava sendo atacada por esses falsos ensinos. O propósito do livro, o porquê Paulo escreve o livro, em primeira instância, para animar Timóteo e para reafirmar a Timóteo a sua tarefa em Éfeso, ou as suas tarefas em Éfeso. E eu gostaria agora de listar algumas delas. A principal, que nós falamos anteriormente, repreender os falsos ensinos e falsos mestres que estavam causando divisão e colocando a igreja em risco, organizar a liturgia de adoração, colocando a centralidade da oração, definindo os papéis na liturgia do culto do homem, o papel do homem, o papel da mulher. Também com a preocupação de que ele pudesse estabelecer novos líderes que fossem irrepreensíveis e que pudessem levar o evangelho adiante,
Por isso que ele desconfia, né, que ele deveria confiar a homens preparados, a homens irrepreensíveis, a liderança do rebanho. E também sobre uma orientação específica para Timóteo sobre como ele deveria tratar ou como a igreja também deveria se comportar com relação às várias classes sociais de membros que havia na igreja. Então, pessoas ricas, viúvas, órfãos, escravos. Então, como deveria se comportar com relação a isso, como que a igreja e como ele como pastor deveria tratar isso. E no final da carta ele vai trazer algumas orientações pessoais a Timóteo sobre como ele deveria se comportar com o homem de Deus, dizendo a ele que ele deveria tomar cuidado com o falso ensino, dizendo a ele que ele deveria tomar cuidado com o amor ao dinheiro, que ele deveria ser um obreiro aprovado por Deus. Então, quais eram os resultados esperados da carta? O que Paulo esperava que Timóteo fizesse ao ler essa carta? Essa que é uma carta que Timóteo iria ler, porque era uma carta pessoal para ele, mas que também provavelmente seria lido entre os irmãos, para que os irmãos também conhecessem o teor da carta. O que Paulo esperava que Timóteo, qual a reação que Paulo esperava que Timóteo tivesse ao ler aquela carta? Bom, primeiro que ele cumprisse a tarefa a qual ele havia sido enviado a Éfeso, né, combatendo os falsos ensinos, organizando a adoração, como já falei anteriormente, estabelecendo novos líderes, fiéis e devotos, e que colocasse em prática todos os conselhos que ele estava declarando na carta. Mas principalmente a animar Timóteo a cumprir tudo aquilo, a tirar Timóteo daquela situação de desânimo para ele cumprir cabalmente o ministério que recebera em primeira instância de Cristo Jesus. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, algumas coisas bem práticas que nós podemos aprender no livro de Timóteo. A primeira coisa que nós podemos aprender é o discipulado. É a relação entre irmãos. A gente vê claramente a relação de discipulado entre Timóteo e entre Paulo. A confiança que Paulo tinha em Timóteo e o conhecimento que Paulo tinha das debilidades de Timóteo e também dos pontos fortes a qual Timóteo tinha e do chamado que ele tinha, né? O animando, o discipulando, o ensinando, né? Toda a experiência que Timóteo passou com Paulo trouxe, agregou valor, bagagem para que ele pudesse então trabalhar no ministério pastoral, né? E a preocupação que Paulo tinha com Timóteo, inclusive com a sua saúde física. Então traz para a gente também essa questão do discipulado e principalmente para o pastor, né, a importância desse processo de discipulado com mais pessoas, de ser um pastor que esteja preparando pessoas, esteja discipulando, esteja próximo, conhecendo pessoas, seus pontos fortes, seus pontos fracos e sempre estar animando as pessoas que estão ao redor, a membresia, a igreja como um todo. A segunda coisa que nós podemos aprender é que um pastor precisa prover proteção ao evangelho e ao rebanho. Cristo Jesus profetizou que havia falsos ensinos, falsos mestres, lobos. Paulo falou isso falando a respeito da igreja de Éfeso. E ainda hoje isso acontece. A igreja sempre foi na história da igreja antiga atacada por falsos ensinos e isso ainda persiste. E qual que é o papel do pastor? O papel do pastor é proteger o rebanho de falsos ensinos, proteger e guardar o evangelho da forma mais pura, ou o evangelho puro de Cristo.
O pastor também tem o dever, nós também podemos aprender que o pastor tem o dever de organizar a liturgia, de colocar ordem na igreja. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo, que ele deveria colocar em ordem o culto, dando o papel do homem, o papel da mulher, como deveria ser o andamento do culto. E o pastor deve organizar a liturgia, a forma como a igreja testifica de Cristo através do culto público e dos sacramentos. E por último, o pastor deve se preocupar com a sucessão. Essa era a preocupação de Paulo. Depois de tantos anos de trabalho, quem iria sucedê-lo? Preparou a Timóteo e orientou a Timóteo, assim como orientou também a Tito e a outros, que preparassem homens idôneos, homens irrepreensíveis, que pudessem também liderar o rebanho de Deus. Eu termino esse breve estudo lembrando os 2 versos que trazem aí a tônica do livro de Timóteo, o motivo pelo qual Paulo escreve a Timóteo. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Assim eu termino esse estudo. Espero que tenha te edificado como me edificou. Desejo a você uma ótima reflexão, um ótimo momento de reflexão, e que você faça bom proveito desse estudo e que essas palavras possam te edificar em nome de Jesus. Tchau, tchau.